Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo em nosso canal. Estamos chegando aqui com mais um react para vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ficar sempre muito bem informado de tudo que rola na política e nos bastidores aí de Brasília, é só você se inscrever agora mesmo em nosso canal, ativar também o sino das notificações aqui embaixo, porque assim que eu postar o vídeo, você vai receber o conteúdo já rapidinho em primeira mão e ficar muito bem informado de tudo que está rolando nos bastidores de Brasília, porque não tá fácil. Então, quanto mais nós ficarmos aqui muito bem informados e saber o que está acontecendo, melhor para cada brasileiro, certo? E esse é o nosso papel por aqui. Então, ajude-nos deixando o seu like, é muito rápido, muito fácil, é de graça. Então, dito isso, vamos para mais esse react e tá imperdível. Não saia daí até o fim desse vídeo. Eu já disse inúmeras vezes que é apenas uma questão de tempo até o Moraes cair. E ele vai cair não só no Brasil, ele vai cair internacionalmente. Se tornará uma pessoa não grata no mundo inteiro, ou pelo menos no mundo que realmente valoriza e aprecia liberdade de expressão e democracia. Provavelmente Moraes terá que morar em Coreia do Norte, em Cuba, Venezuela, China, países que são reconhecidos internacionalmente por serem contra a democracia e a liberdade de expressão. Durante essas viagens que nós fizemos para fora, para divulgar lá no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, o que está acontecendo no Brasil, nós conseguimos ganhar a atenção de pessoas importantes. Uma dessas pessoas que ficou chocada com a situação que nós relatamos que está acontecendo no Brasil foi a deputada Maria Elvira Salazar, uma descendente de cubanos. Ela entende de ditadura, uma pessoa que na sua família sofreu nas mãos de um governo ditatorial, de falta de liberdade de expressão. Pois bem, Maria Elvira Salazar, hoje uma grande parceira da comunidade brasileira nos Estados Unidos, acabou de apresentar um projeto de lei nos Estados Unidos, no Congresso americano. E eu quero mostrar para você como esse projeto de lei é, na verdade, uma grande bomba que vai cair no colo do Moraes. E não só do Moraes. Pode também implicar Gilmar Mendes, Barroso, Dias Toffoli e outras autoridades que lutarem para instaurar a censura no Brasil e em qualquer país do mundo. Vou ler a matéria aqui para vocês entenderem a magnitude disso. O deputado americano apresenta a lei que impedirá a entrada de Moraes nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes está liderando um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos, afirmou a parlamentar Maria Elvira Salazar. Aqui é a Maria Elvira Salazar. A deputada americana Maria Elvira Salazar, representante do estado da Flórida, apresentou nesta terça-feira um projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos que visa restringir a entrada de autoridades estrangeiras acusadas de violar a liberdade de expressão de cidadãos norte-americanos. Entre os alvos potenciais da medida está o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil. O projeto de lei intitulado No Censor on Our Shores Act, que seria mais ou menos não haverá censores nas nossas praias. Ato de nenhum censor em nossas costas, propõe uma alteração de lei de imigração à nacionalidade dos Estados Unidos. E, se aprovado, permitirá que autoridades estrangeiras, como membros de cortes superiores, sejam declarados inadmissíveis no território norte-americano, podendo inclusive ser deportadas, caso estejam envolvidas em ações que contrariem a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que protege a liberdade de expressão. Durante a apresentação do projeto, a deputada Salazar destacou: o ministro Alexandre de Moraes, preste atenção pessoal, está liderando um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos, incluindo personalidades como Elon Musk. Aqueles que promoverem a censura não são bem-vindos aos Estados Unidos, a terra da liberdade. Que paulada! Embora o nome de Moraes tenha sido o único mencionado diretamente, a proposta abre precedente para que outros ministros do STF ou qualquer outra autoridade estrangeira possam ser alvos da medida. Até o Lula, por exemplo, ou Pimenta, ministro da SECOM, caso sejam acusados de ações que atentem contra a liberdade de expressão de americanos. O contexto por trás dessa iniciativa está relacionado às recentes polêmicas envolvendo Moraes e Elon Musk, o bilionário dono da rede social X, antigo Twitter. A atuação do ministro brasileiro em questão, que envolve liberdade de expressão e o controle de informações da internet, ganhou repercussão internacional e gerou críticas de diversos setores, incluindo políticos dos Estados Unidos. Maria Elvira Salazar, que também é presidente do Subcomitê do Hemisfério Ocidental,
tem se posicionado de forma contundente contra as ações do governo brasileiro no qual diz respeito à liberdade de expressão. Realmente, recentemente, ela conduziu uma audiência para examinar o que chamou de repressão do governo brasileiro contra os usuários da plataforma X que expressam opiniões divergentes. Na semana passada, Salazar esteve em um evento na Flórida, onde se encontrou com lideranças brasileiras, incluindo o jornalista exilado Paulo Figueiredo. O encontro foi marcado por críticas às políticas do governo brasileiro e discussão sobre a situação da liberdade de expressão no Brasil. Se aprovado, o projeto de lei No Censors on Our Shores Act pode causar tensões diplomáticas entre os Estados Unidos e o Brasil, afetando o relacionamento entre os dois países, especialmente no que diz respeito à cooperação jurídica e judicial. Então nós teremos uma situação onde ministros do STF que gritam aos quatro cantos, que são os maiores defensores da democracia e aqueles que salvaram a democracia brasileira, terão sua entrada negada no país que é a maior democracia do mundo por serem censores e não respeitarem a democracia e a liberdade de expressão. Olha o cúmulo do esgoto que o Brasil está chegando por conta de Alexandre de Moraes. Então isso é mais uma âncora jogada em cima da cabeça dessas pessoas que querem destruir as nossas liberdades. Esse é um trabalho que agora vai acontecer lá dentro, né? Esse projeto vai ser debatido, vai ser deliberado, pessoas serão ouvidas. Eu, como deputado, farei questão de participar da articulação para angariar mais votos de outros deputados. Com as eleições chegando, nós temos o Trump se tornando o novo presidente e com certeza um Congresso com maioria republicana, ou seja, a maioria de deputados de direita. Nós teremos no futuro próximo Alexandre de Moraes tendo seu visto cancelado, não podendo entrar nos Estados Unidos. Ele que adora ir lá para dar palestras sobre liberdade, sobre democracia, não poderá entrar na maior democracia do mundo, no país que é conhecido mundialmente como o país da liberdade. Olha que ridículo a situação que nós estamos chegando. Isso é surreal. E não só isso. Barroso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Lula, ministros, outras autoridades poderão ser banidas dos Estados Unidos. Para eles é muito importante. Tá? Esse pessoal adora viajar para lá. Eles nunca viajam para os países socialistas. E não só isso. Com a eleição do Donald Trump, aí vocês podem ter certeza, possivelmente será tomada ações no sentido de aprender bens de Alexandre de Moraes lá como em outros países, sanções econômicas, sanções militares, sanções diplomáticas ao Brasil, ou seja, Alexandre de Moraes será responsável por jogar o Brasil no esgoto do mundo. Parabéns, Moraes. Parabéns pelo que o senhor está fazendo com o nosso país. Aquele que se diz o defensor da democracia será visto no mundo inteiro como o maior perigo para a democracia mundial e para a liberdade de expressão. Um abraço. Como eu antecipei que aconteceria hoje no Paulo Figueiredo Show, aqueles que não assistiram, eu recomendo que assistam o programa de hoje, nós tivemos uma mudança significativa no cenário das relações do Brasil com os Estados Unidos. E eu vou dar um pouquinho de contexto. A notícia é que uma deputada americana, a deputada Maria Salazar, de quem a gente falou aqui já bastante no programa, apresentou hoje, agora há pouco, um projeto de lei no Congresso nos Estados Unidos que negaria a entrada nos Estados Unidos ou deportaria, caso ele estivesse aqui, o ministro Alexandre de Moraes, os outros ministros do STF e até mesmo agentes da Polícia Federal. Então é importante que vocês cliquem aí no like, porque eu vou explicar algo que a imprensa americana não está entendendo. É muito difícil ter o pessoal da política brasileira, os jornalistas brasileiros, o pessoal não entende como funcionam as coisas aqui nos Estados Unidos. Então, se você está querendo entender de fato o que está acontecendo, quais são as consequências, o que isso implica e o que isso não implica, eu vou ser bastante descritivo aqui para vocês e desembrulhar o que está acontecendo. Bom, em resumo, a deputada republicana Maria Elvira Salazar, representante aqui da Flórida, que vocês viram comigo alguns dias atrás, apresentou hoje um projeto no Congresso dos Estados Unidos que vai poder impedir a entrada de autoridades estrangeiras que estejam acusadas de violar a liberdade de expressão de cidadãos americanos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele é mencionado explicitamente como alvo desse projeto, que o projeto que se chama No Censors on Our Shores Act, ou Lei de Nenhum Censor nas Nossas
costas ou dentro do nosso território, digamos assim, ele propõe uma emenda à Lei de Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos, que, se for aprovado, permite que oficiais estrangeiros, incluindo os ministros do STF, sejam considerados inadmissíveis ou até mesmo deportados caso eles sejam acusados de violar os direitos da primeira emenda de americanos. O que são os direitos da primeira emenda? São os direitos, por exemplo, à liberdade de expressão ou à liberdade de imprensa. Salazar fez um comunicado para a imprensa e, embora o Alexandre, que menciona o Alexandre de Moraes especificamente, e embora o Alexandre seja o único ministro mencionado, tecnicamente o projeto pode afetar todos os membros da Corte Brasileira que estejam acusados de ações semelhantes, inclusive policiais federais. Tá? Então, é óbvio que isso tem uma conexão grande com o caso da suspensão do ex, e volto a dizer, a gente está explicando aqui, vou explicar um pouco do passo a passo da construção que foi feita para que isso acontecesse. E eu expliquei hoje um pouco no Paulo Figueiredo Show que existe um planejamento para que a coisa tenha chegado a esse ponto. Eu acho que a esquerda não está acostumada a trabalhar com pessoas que têm um planejamento. Primeira etapa do nosso planejamento aqui no exterior foi o processo de conscientização da situação do Brasil, do fato de que o Brasil não é mais uma democracia e é uma ditadura. A gente começou a soar o alarme, eu digo a vocês, em novembro de 2022, antes do meu visto, passaporte, antes minhas contas serem bloqueadas, etc, etc, novembro de 2022. Só que a gente não tinha muitos caminhos. Uma coisa que a direita brasileira não fez, com exceção do Eduardo Bolsonaro, que sempre ajuda bastante, foi a construção de pontes com a direita do resto do mundo. A esquerda é muito bem articulada, a direita não é. Então a gente, até para poder explicar o que estava acontecendo no Brasil, a gente não tinha caminho. Você bate na porta e você não é recebido. Não é assim, você chega, toca a campainha lá num deputado e o deputado vai te receber. Não, você tem que ter acesso, né? Conseguir ter acesso para sentar com as pessoas. Eu me lembro que a própria deputada Salazar, as primeiras 3 vezes que eu estive no gabinete dela, eu não fui recebido por ela, fui recebido por assessores. Né? Uma das vezes que eu cheguei lá, eu até a cumprimentei e ela não quis perder um minuto conversando comigo. Aí, amigos em comum vão lá, ligam para ela, explicam quem a gente é, você vai conversando, a mulher te vê no Tucker Carlson e fala, pô, esse cara talvez seja importante. É uma construção que vai sendo feita. E a gente está falando de uma deputada, no caso da deputada Salazar, que é simplesmente a presidente do subcomitê do Hemisfério Ocidental, dentro do Comitê de Relações Exteriores. Ela é aquela que segurou a foto do Alexandre de Moraes lá no comitê, que teve aquela troca bacana comigo naquela audiência que eu fui participar. E a audiência foi fundamental. Então você tem um processo de uma comitiva que foi... Eu faço muita questão de frisar isso, porque tem muita gente atrapalhando e pouca gente ajudando. Então, quando a gente chega lá, o Carrapato lá do Saco do Olavo fala, foi ver, brasileiros foram no exterior conversar com Jorge Santos, numa comitiva que tinha tido pela primeira vez, eu tinha conseguido trazer deputados brasileiros, à exceção da Carla Zambelli, que tinha vindo comigo uma vez antes, de peito aberto aqui, tadinho, foi muito corajosa. Depois começaram a vir, veio o senador Girão, foi uma comitiva grande aqui, o Nicolas encontrou com a gente, o Gaia, etc. Vieram encontrar e a gente também encontrou então o deputado Jorge Santos, que ajudou muito, sempre ajudou muito em todos os processos que pôde. Aí as pessoas, a direita brasileira vai encontrar Jorge Santos. Todo foi um processo de construção. Você vai encontrando as pessoas, vai explicando, café da manhã, dei palestra para mais de 30 deputados explicando a situação do Brasil, vai em todos os programas, e a gente vai explicando o que se passa no nosso país. Porque a gente não tem mídia explicando o que vai acontecendo. Digo que até para a mídia tradicional americana, que começou a mudar o tom, a gente tem que ir explicando o que está acontecendo. Alguns de vocês não gostam do meu contato lá com a Malu Gaspar. Se soubessem o pessoal daqui dos Estados Unidos, da mídia americana, as Malu Gaspares aqui americanas, que eu tive que encontrar, que eu tive que explicar, que eu tive que persuadir sobre o que estava acontecendo, apresentar dados. Esse é um processo e tem um plano. O plano era conscientização, participação no máximo de programas de televisão possível, audiência com os deputados,
várias visitas, nós tivemos... em seguida viria a audiência pública, que foi o grande momento onde a gente pôde registrar nos anais do Congresso dos Estados Unidos o que estava acontecendo no Brasil. E aí muita gente, o que saiu da audiência? As pessoas são muito imediatistas. Elas não percebem que há um curso, né? Que as coisas têm um princípio meio fim. Você não chega amanhã e fala assim, vou bater na porta de um deputado, ele vai lá e vai cancelar o visto do Alexandre. Não. Você tem que ter um curso, você tem que ter um consenso, você tem que conversar com vários deputados, ele não vai tomar uma iniciativa que ele acha que vai ser um tiro na água, né? A gente está falando de pessoas muito sérias. Aí você vai lá, bate, conversa, continua conversando, vem as notícias que confirmam aquilo que você estava dizendo lá atrás. Então, caramba, o ex saiu do Brasil, então aquele cara que esteve aqui não era um maluco. Ele tinha razão no que ele estava falando, né? O Alexandre me ajuda muito, porque ele, nos seus atos ditatoriais, como que fez, por exemplo, com o Felipe Martins, etc., ele vai confirmando as coisas que a gente vai anunciando aqui. E isso nos ajuda muito. Esse é um processo que nos ajuda muitíssimo. Daí nós tivemos a audiência, o passo seguinte da audiência, a audiência na qual a própria Maria Salazar levantou lá a foto, o passo seguinte da audiência foi a intimação do Alexandre de Moraes pelo deputado Chris Smith, colega da Maria Salazar, a que o Alexandre apresentasse o contraditório. O Alexandre não apresentou o contraditório e foi dito, uma vez que você não apresentou o contraditório, mostrei hoje uma carta do Chris Smith explicando isso, uma vez que você não apresentou o contraditório, você tem todo o direito, eu não tenho jurisdição sobre o outro país, mas nós vamos apresentar leis que valham para a nossa jurisdição, para o nosso território americano. Então, os Estados Unidos, de fato, não podem tomar nenhuma medida que tenha efeito no Brasil, mas eles podem tomar medidas que tenham efeito nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. E foi exatamente isso que aconteceu. E eu vou explicar aqui no final do programa, no final da live, essa foi uma das iniciativas que vem por aí. E eu acho, volto a dizer, de acordo com o programa de hoje, tudo que eu falei que ia acontecer, aconteceu. Não teve uma coisa que eu falei, olha, vem alguma coisa aí, e essa coisa não veio. Então, de novo, aí a gente consegue reunir a comunidade brasileira para apoiar a campanha da Salazar, para mostrar como o Brasil é uma força política dentro dos Estados Unidos. O senador Rick Scott, o trabalho feito junto com a Conhece Brasil, de 18 de outubro, tem um outro evento grande para muitas pessoas, de novo para Maria Salazar. Gera interesse dos parlamentares sobre a comunidade brasileira, sobre os votos da comunidade brasileira, sobre a capacidade de arrecadação com a campanha brasileira, que nos Estados Unidos doação de campanha é uma coisa muito robusta. Então, esse evento que eu organizei para Salazar foi um evento fechado para pessoas aqui de altíssimo nível, alto nível de empresários, alto nível vieram autoridades do Brasil, alto nível mesmo. E a gente teve a oportunidade de passar 1h30 conversando sobre o que estava acontecendo no Brasil, até que a gente desembarcou agora nesse projeto de lei que eu vou explicar para vocês. Mas antes é importante vocês entenderem quem são estes deputados. Maria Salazar, ela era mais ou menos, fazia o que eu faço. Ela era uma jornalista de televisão, como eu fui de televisão, que fez entrevistas com grandes personalidades mundiais. A Maria Salazar é descendente de cubano e ela foi uma das poucas jornalistas, se não a única, nos Estados Unidos a entrevistar o Fidel Castro, numa entrevista de 1 a 1. Entrevistou o Pinochet. Desde que se tornou deputada, há 2 mandatos atrás, ela tem sido uma das grandes defensoras da questão das liberdades na parte da América Latina. É muito respeitada, é uma pessoa dentro do Congresso muito respeitada. Pessoalmente, tem sido muito agradável, muito interessante lidar com ela, porque ela é focada, ela é muito objetiva. Então, é engraçado que você vai conhecendo os deputados aqui e você vai conhecendo a personalidade de cada um deles. Então, o Chris Smith tem grandes qualidades, as coisas com ele se movem um pouquinho mais devagar, né? Ele é o membro mais antigo do Congresso, é um cara um pouco mais senhor, etc. A Maria Salazar, ela parece um gavião. Ela olha o que ela vê, ela vê o que ela quer pegar, ela vai em cima, pega e arrebenta.
Estamos falando de uma deputada, uma águia mesmo. E a gente tem nesse projeto, num projeto só dela, o que é bacana, porque ele é um projeto que sai com o apoio da Flórida e da Califórnia. Já nasce com o apoio de 2 deputados com enorme peso dentro do Partido Republicano. O outro foi o Darrell Issa, que é um congressista muito importante da Califórnia. Ele é descendente de imigrante libanês, né? Um cara de enorme sucesso empresarial, fundador de uma empresa de eletrônicos, de empresa de segurança de eletrônico para automóveis, etc. E é um dos membros mais ricos do Congresso dos Estados Unidos. A Maria Salazar é bem rica também, mas o Darrell é bilionário, né? É multimilionário. Em 2000, ele resolveu entrar para a política e já está há 24 anos no Congresso. Ele foi... em 2000, durante um certo período, ele foi o presidente do Comitê de Supervisão do governo, né, que é um comitê muito importante aqui, um comitê que fica revendo as atividades do governo durante o governo Obama, e ele era muito crítico ao governo Obama. Então, é um dos caras muito respeitados, é uma figura muitíssimo respeitada. Dentro da Califórnia, você pega um congressista que está dentro da Califórnia e que já está há tanto tempo no Congresso, 24 anos, não é, digamos assim, é um cara já cascudo dentro do Congresso. Bom, o que disse, deixa eu botar aqui, o que disse o documento que eles enviaram hoje, o comunicado à imprensa, tá aqui, ó, diz assim: hoje, a presidente do subcomitê do Hemisfério Ocidental, Maria Elvira Salazar, e o deputado Darrell Issa apresentaram uma proposta de lei para tornar inadmissíveis nos Estados Unidos os funcionários estrangeiros que violarem os direitos da primeira emenda dos americanos. Diz o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, não estou inventando aqui, não. Isso está escrito aqui no press release, né, no documento de imprensa deles. Diz assim: o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Alexandre de Moraes, está na vanguarda de um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos, como o Elon Musk decretou a presidente Salazar. A liberdade de expressão é um direito natural e inalienável que não conhece fronteiras. Os promotores da censura não são bem-vindos na terra dos livres, os Estados Unidos. Vejam bem, o que uma deputada está dizendo aqui, e eu quero dizer para você que vem novidades a esse respeito, é que ela está dizendo o seguinte: Alexandre de Moraes, você não é bem-vindo na terra dos livres, você não é bem-vindo nos Estados Unidos da América. Então ela diz, a lei nenhum censor em nossas costas, né, o No Censor in Our Shorts Act, especifica que funcionários de governos estrangeiros que agirem contra cidadãos americanos enquanto estiverem nos Estados Unidos, de forma que violaria os seus direitos da primeira emenda se ocorresse nesse país, podem ter a sua entrada negada nos Estados Unidos ou serem deportados e enviados de volta para casa, caso eles estejam aqui. O projeto de lei altera especificamente a lei de imigração e nacionalidade para considerar inadmissível e sujeito à deportação dos Estados Unidos qualquer funcionário estrangeiro que viole os direitos da primeira emenda dos americanos em solo americano. A presidente Salazar defendeu a causa da liberdade de expressão no Brasil em uma recente audiência, comigo lá como testemunha, que detalhou a repressão do governo brasileiro contra usuários do X que discordam deles politicamente. Ai, Paulo, você passou vergonha. Ai, o que aconteceu daquela audiência? Tá aí o que está acontecendo daquela audiência. É que as pessoas são realmente... E eu estava vendo um vídeo do Olavo de Carvalho, ele falando, quem sabe tem que ter paciência e compreensão com quem não sabe. Então, as pessoas que não sabem do que estão falando, eu tenho que ter paciência e compreensão, porque elas não entendem o rumo das coisas. E às vezes parece arrogância, não sei o que, não, tudo que eu estou dizendo que eu ia fazer, eu estou fazendo. Não tem arrogância. Isso não é por mérito meu, não. Todo o mérito e toda a glória é de Deus que permite que isso seja feito. Eu tenho a honra de ser o instrumento da justiça, da verdade, do bem, da vontade de Deus. Eu não tenho dúvida que fazer o certo, trabalhar para restaurar a liberdade de expressão do nosso povo oprimido, é fazer a vontade de Deus. Diz aqui, todos estamos... Ela disse, falas da Maria Salazar, aspas, todos estamos cientes do abuso de poder pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. Todos estamos cientes. Pô, chegamos ao ponto onde todos estamos cientes. Não tínhamos um ponto onde todos estávamos cientes.
Então, no STF, que está mirando Elon Musk bloqueando o acesso ao X, uma empresa americana de capital fechado. Mas os direitos de liberdade de expressão dos americanos também estão sob ataque em todo o mundo e em muitas nações que poderíamos não esperar, disse o deputado Issa. Com a lei Nenhum Censor em Nossas Costas, os funcionários de governos estrangeiros serão notificados, ou melhor, recebem um recado. Neguem aos nossos cidadãos seus direitos da primeira emenda e este país negará sua entrada na América ou lhes mostrará a porta de saída. Bom, pessoal, então é isso. Por enquanto foi só. O nosso vídeo termina por aqui. E você pode deixar aí nos comentários o que você achou de tudo que foi dito. Deixe a sua opinião, que ela é sempre muito importante. Eu estou sempre aqui lendo os comentários e alguns comentários aqui eu até respondo. Então, por favor, deixe a sua opinião aí, que é muito importante. E se você chegou até aqui, é claro, eu preciso pedir para você deixar seu like. Aliás, você ficou aí todo esse tempo no vídeo, não é possível que você não tenha gostado, né? Então, assim você vai nos ajudar para que o YouTube distribua o nosso conteúdo para o máximo de pessoas, porque você deixando o seu like, ele vai entender que o conteúdo é relevante, é bom. E assim, é claro, como eu sempre digo aqui, todos os patriotas, uma grande quantidade de patriotas aí vão ter acesso ao conteúdo. Quanto mais like ele recebe no vídeo, mais ele é divulgado. Então, mais uma vez, eu agradeço vocês pela presença. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima.